Bem, já tem gente aparecendo aí. Olá pessoal, hoje é dia 15 de dezembro de 2018. Hoje nós vamos falar sobre uma possibilidade, uma grande possibilidade aí de guerra entre Brasil e Venezuela, sobre a atuação dos reservistas, reserva e da população em geral, para que todo mundo fique sabendo já de antemão sobre essa possibilidade. Tá? É muito interessante debater, tá, esse assunto, porque isso já aconteceu em outros países. Não é nada que seja difícil assim de acontecer na situação que nós vivemos atualmente, e que é muito bom que pelo menos uma vez se tenha contato com esses assuntos antes deles acontecerem. Eu já tentei fazer de novo aqui pelo YouTube, não estou conseguindo. O YouTube meu está bloqueado de novo, fiquei muitos anos bloqueado. Eu fazia live todos os dias e de repente me desbloquearam e agora me bloquearam de novo. Então peço para todo mundo que gosta de publicar no YouTube que copie e depois publique no YouTube, por gentileza. Eu falei na live passada sobre a lei do foro privilegiado. Eu falei que não mudava em nada, muito pelo contrário, continua como está na Constituição. E eu falei que não podia ser uma lei, tinha que ser uma PEC. Eu não pesquisei ainda, mas salvo engano, eles estavam votando como lei e só poderia ser como PEC. Aí alguém falou para mim: ah, não, salvo engano, eles votaram uma PEC. Mas que seja uma PEC, não modificou em nada. Os políticos continuam sendo julgados até a última instância, ou seja, no STJ. E no STJ, com certeza vai prescrever, né? Deveria sim eles se preocuparem em fazer uma modificação de qualquer crime envolvendo políticos na atuação, atuação específica política, que ele nunca prescreva. E tem que ser, por causa disso, por causa da função de político, ela deve ser agravante, e uma agravante bem grave, começando por no mínimo 20 anos, porque a corrupção política mata muitas pessoas, né? Então é assim que deveria começar. Eu vou falar aqui sobre essa grande possibilidade que está se comentando, que é a guerra Brasil e Venezuela. O papel da reserva, dos reservistas e do povo é muito importante que vocês entendam isso. Um amigo meu do Rio Grande do Sul, ele me ligou hoje e falou: Duval, quando você explicou aquele negócio de reservista, muita gente ficou magoada. Eu disse: então vou explicar de novo. Acho que as pessoas não conseguiram entender o que eu estou falando, né? Entendam o seguinte: existe uma diferença muito grande entre reserva e reservista, né? Reserva é quem é profissional, é quem de alguma forma, oficial ou praça, passou para a reserva. Para as praças, eles continuam em constante reserva até os 45 anos, né? E para os oficiais, continuamos em constante reserva até os 60 anos, né? E os reservistas, eles fazem parte do poder, assim, do poder dissuasório de um país. Então, quem serve, quem presta serviço militar, quer seja na Marinha, Exército ou Aeronáutica, essas pessoas, elas são reservistas até durante 5 anos após a sua conclusão. Eles fazem parte da reserva mobilizável de um país. Eles fazem parte do contingente que se conta de uma força armada. Assim, por exemplo, o Exército tem pouco mais de 300 e poucas mil pessoas na ativa, constando pessoal de carreira e pessoal temporário. Mas o seu efetivo é mais de 1 milhão de pessoas, porque conta também com os reservistas, aqueles que serviram até pelo menos os últimos 5 anos. Isso é o que é reservista.
né? E reserva é bem diferente. Mas isso nada impede de uma força armada, em caso de necessidade, chamar e reconvocar o pessoal que foi para a reserva, ou então os reservistas, passando da sua idade ou não. É, exemplo mais clássico do que tem, eu já tinha falado para vocês sobre o projeto R3, ou seja, R1 é quem é de carreira, quem fez alguma escola, ou de praça ou de oficial. R2 é quem faz uma escola para temporário, sargento temporário ou oficial temporário. E tem o R3, que é um temporário mais qualificado. O Exército já começou com esse processo, ou vai começar agora o ano que vem, onde aqueles que já serviram antes podem ser contratados pelo Exército a partir do posto de major, já chega já como oficial superior, por causa da necessidade da especialidade daquela pessoa, tá? E isso pode ser também para quem nunca serviu, dependendo da necessidade, né? Aí essa questão da guerra entre Brasil e Venezuela, parece que tem gente querendo se transformar em purpurina, o peludão da babai. Peludão da babai. Então, qual que é a origem disso e como que isso acontece normalmente no mundo todo? Para a esquerda não interessa a verdade, o que interessa é mídia, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. Eu estou sempre batendo nessa tecla há alguns anos. Eu posso dizer que eu sou assim, uma pessoa que entende um pouquinho do assunto. Além de ser um militar de carreira do Exército Brasileiro, eu tenho alguns outros conhecimentos que eu sempre me proponho a passar aqui para todos vocês. Então, para a esquerda, para a nova ordem mundial, não interessa a verdade, o que interessa é mídia. Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês lembrem. Por exemplo, o desarmamento feito aqui no Brasil, aquele decreto que eu não me recordo o número, o decreto presidencial para promover o desarmamento aqui no Brasil, foi uma mentira. O desarmamento foi uma mentira. O povo disse, não, nós queremos ter armas. E a esquerda e a nova ordem mundial retirou as armas do povo brasileiro. Por quê? O Brasil é um celeiro que todo mundo quer tomar. Então a hora está chegando. E eles vão tomar uma das vias, já que pela mídia está dando errado e pela esquerda está dando errado, uma terceira via é uma guerra. Então começa a se aumentar a viabilidade de uma guerra. E guerra, normalmente, quem promove quando vem pela esquerda é uma mentira. Mas não interessa. Por exemplo, o desarmamento no Brasil, a população em massa disse nós queremos ter armas, e o governo e a mídia disse que não e desarmaram todos os cidadãos. O governo brasileiro disse, nós não tínhamos médicos, não sei o que, fizeram o programa Mais Cuba. Trouxeram aqueles terroristas cubanos para cá, fizeram toda a inteligência do país, já está na mão deles, que tanto foi quando terminou o programa, os militares e o pessoal de inteligência já se mandou, já para ter que fechar os planejamentos e tudo mais, eles já se picaram. É muito importante que vocês entendam isso. Isso é a minha praia. Isso é a minha praia. E eu estou tentando explicar de um jeito que todo mundo entenda. Então isso já foi feito, tá? Já foi feito de forma, vamos dizer assim, tecnicamente primorosa, que tem pessoas ali no meio que sabem fazer isso, e o governo não fez nada e tudo mais. Ora, o governo tem o que nós militares chamamos assim, da sua reserva, o emprego da reserva. A gente só emprega a reserva na última hora, quando a gente necessita vencer decisivamente aquele combate. A gente sempre ataca 3 contra 1, né? E a gente se defende de 5. Quando uma força armada monta uma defesa, quando o exército monta uma defesa, nós nos defendemos de 5. Quando nós vamos atacar, nós sempre atacamos 3 contra 1.
é o técnico de Força Armada. E nós temos sempre uma reserva atrás. Nós nunca podemos empregar a reserva no início do combate. A reserva é algo decisivo. Quando você vê que você vai perder no seu ímpeto, você emprega a reserva. Então, a reserva da nova ordem mundial e da esquerda nacional é o poder judiciário. O poder judiciário está nas mãos deles. Então, eles não querem empregar a reserva. Vamos promover uma guerra primeiro. Ora, por quê? O programa Mais Médicos é um crime contra a saúde pública, falsidade ideológica, nada daquilo foi necessário e o judiciário não fez porra nenhuma. Da mesma forma, o desarmamento da população brasileira, o judiciário não fez nada, fingiu, ele só aparece para aumentar o próprio salário ou para soltar vagabundo, mas para resolver problema, não, né? E diversas outras coisas que nós vimos que eles não fazem, ou então para legislar, o que é inconstitucional. Exemplo também o impeachment da Dilma. Ela só poderia ser impeachmentada perdendo os direitos políticos, mas o presidente do STF, presidindo o impeachment, ele fatiou uma norma constitucional, o que é inconstitucional. Mas eles não estão nem aí, entendeu? Eles estão nem aí para mentira. O importante é o resultado, é mídia e resultado. Então, para que vocês entendam melhor, o problema entre Rússia e Ucrânia. A Rússia está aqui na Venezuela. Falei para vocês, não se preocupem com esses aviões nucleares. Se preocupem os aviões nucleares, que é justamente o que a mídia está dando mais atenção e tudo mais. Para nós que somos militares, aquilo é fichinha, aquilo não vai empregar uma merda daquele tamanho. O problema era o que estava nos aviões cargueiros que estavam acompanhando os bombardeiros nucleares. Aquilo que é o problema. Em nenhum momento a imprensa focou nisso. Mas para quem é militar, que é a nossa praia, a gente foca naquela parada ali. A gente, porra, aquilo ali está errado, maluco. Aquilo ali está errado. Então, entre a Rússia e a Ucrânia, vocês sabem muito bem da história, da Revolução Russa e tudo mais, da fome que os ucranianos passaram. A Rússia não tem terras agriculturáveis como tem a Ucrânia. Então a Rússia sempre se alimentou com a comida da Ucrânia e vocês lembram de Stalin fazendo o povo ucraniano passar fome, né? O Holodomor, desarmaram a população e tudo mais. E vocês sabem o problema que tem hoje lá na Ucrânia. A Rússia invadiu uma grande faixa do território ucraniano, está divulgando que o povo ucraniano daquela faixa de território é russa e quer que a Rússia ocupe. Já pegou uma grande parte de um porto natural que pertencia à Ucrânia, e a Ucrânia está chupando o dedo em relação a isso, porque a Rússia, para nós militares, é um dos melhores países do mundo de guerra, de inteligência. A arte da desinformação que acontece em todos os países do mundo, normalmente tem um russo no meio. Eles são muito bons nisso. Eles são extremamente bons nisso. Então, eles ocuparam essa faixa do terreno, dizendo que tinham ucranianos lá. Se vocês procurarem no meu Facebook, eu fiz um post aí alguns anos atrás, que mostra uma repórter entrevistando um soldado, atrás dele um equipamento militar, e essa repórter, ela se diz ucraniana, entrevistando o soldado ucraniano sobre a guerra lá na Ucrânia. Mas para nós que conhecemos, aquela repórter é russa, o soldado é russo, o equipamento é russo e o carro de combate é russo. Mas no resto do mundo todo, ninguém sabe dessa porra, não entende disso. Ninguém entende disso, na verdade. Então, o que se divulga é o que o povo engole. Aquilo ali é uma repórter ucraniana entrevistando um soldado ucraniano e tudo mais, e falando que tem realmente... Não, isso tudo é mentira. Daquela primeira revolta
ucraniana que teve, né, onde o povo ucraniano expulsou o presidente ucraniano de lá, porque nada mais era do que um lacaio do governo russo. Tem cenas mostrando isso, que o governo russo estava utilizando, o governo ucraniano estava utilizando a sua polícia para controlar manifestantes violentos. Aquelas cenas na Ucrânia, da polícia ucraniana atirando em manifestantes violentos ucranianos, na verdade não era a polícia ucraniana, era tropas especiais russas atirando no povo ucraniano que estava se manifestando contra os russos, e eles estavam desarmados. Mas o povo emprenha pelo ouvido. Até hoje eu tenho certeza que poucos de vocês sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem o que vocês leem e o que a mídia divulga, o que vocês têm de notícia de massa, né? Mas vocês não sabem, muitos não vão entender, na verdade, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo, para a esquerda, para a nova ordem mundial e tudo mais, tudo é baseado em mentira. Então, vamos voltar aqui para o caso Brasil, tá aí Venezuela. A Rússia ela está sendo pressionada pela OTAN nas suas fronteiras, por isso ela está ampliando a sua fronteira utilizando o território ucraniano, até para fazer barreira antes de chegar na Rússia, se a OTAN quiser atacar. Ela está protegendo a sua exportação de petróleo, por isso a Ucrânia apoia a Síria, porque a Síria não deixa passar outros dutos de petróleo de outros países por lá. E o que eles têm a ver aqui com Brasil e Venezuela? Eles estão divulgando o tempo todo que o Maduro está dizendo para o mundo todo que é o general Mourão que quer provocar uma guerra. E é isso que o mundo vai ficar sabendo. O general Mourão quer provocar a guerra, o general Mourão quer provocar a guerra. Uma mentira dita milhões de vezes vai terminar saindo pela verdade. Esse é o objetivo deles, né? Esse é o objetivo deles. E eles vão tentar provocar isso, porque com isso a Rússia coloca em xeque, chega perto das fronteiras de quem está tentando chegar perto das fronteiras deles, promovendo um conflito aqui no Brasil e Venezuela. E eles vão estar perto dos Estados Unidos, e guerra é dinheiro, antes de tudo é dinheiro. Gente vai vender arma para o Brasil, gente vai vender arma para a Venezuela e vai aumentar o conflito, vai virar escalar e tudo mais. É sempre assim que funciona. Gente, o Brasil, eu sou assim, um cara especialista explosivos, eu conheço um pouquinho da história de produção de armas aqui do Brasil. Então o Brasil vendia armas na guerra Irã-Iraque, vendia armas para o Irã e vendia para o Iraque armas contra essas armas que foram vendidas para o Irã. E depois vendia para o Iraque uma arma e vendia para o Irã armas contra essas armas que foram vendidas para o Iraque. E por aí vai, é assim que funciona. E com isso você aumenta a sua tecnologia de defesa do seu país. Por isso é muito importante um país ter o seu parque fabril muito forte, né? É muito importante isso. Aí, vamos lá. Essa guerra, ela pode se transformar em uma guerra de medo somente. Ou então uma guerra terrorista. Vai ter um ataque violento inicial e coisa e tal para fazer aquela mídia toda e para depois se negociar a paz. Mas vamos ver na prática como funcionaria uma guerra entre Brasil e Venezuela. Conforme eu expliquei para vocês, a questão dos reservistas e da reserva, tecnicamente falando, somente tecnicamente falando, o reservista só é reservista até 5 anos, por isso ele faz parte da reserva mobilizável e faz parte da soma de uma força armada. Um outro país, quando vai pesquisar sobre o Brasil, ele não vai ver que o exército brasileiro hoje tem só 380 mil homens na ativa. Ele vai ver que tem 380 mil na ativa e tem 5 anos de reservistas ali atrás. Então ele vai ver que tem mais de 1 milhão de pessoas. E essa qualidade dos reservistas brasileiros
é muito superior em todos os sentidos. Isso tem sido mostrado, por exemplo, quando o Brasil foi trabalhar para a ONU no Haiti, no Congo. No caso específico tá, do general Santos Cruz, ele já estava na reserva há algum tempo, quando a ONU decidiu fazer uma força de imposição da paz no Congo e pediu para o exército brasileiro mandar um general para assumir a força de paz no Congo. E o exército brasileiro propôs diversos generais e a ONU disse não, essa é uma força de imposição da paz, vai ter combate. Nós queremos o general Santa Cruz. E o general Santa Cruz já estava na reserva, ele foi reconvocado para ir para lá, para comandar, e fez tudo com um sucesso muito grande. Ele é da reserva, ele não é um reservista. Mas os nossos reservistas, e no caso conscritos e o pessoal R2 que serviu nessas missões, também são reconhecidos como os melhores. Então a nossa qualidade de povo é muito grande. Os reservistas, numa situação de combate, os reservistas que não forem chamados e aqueles que deixaram de ser reserva vão ajudar muito em qualquer trabalho que ele esteja fazendo para gerar riqueza para o seu país. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nem todo reservista e nem todo reserva e nem todo conscrito e nem todos R2 foram para o combate. Eles foram para parques, fábricas, tá? Construir, armar. Nesse sentido da altíssima qualidade dos reservistas, reserva, conscritos, R2 que nós temos aqui no Brasil, isso já é um poder dissuasório muito grande. Porque se não resolver os 5 anos, podemos chamar mais 5 anos, ou seja, aqueles que deixaram de ser reservistas. Nesse meio tem muita gente, é o que eu sempre falo para todo mundo. Existe uma minoria que nós não devemos dar atenção a isso. Mas normalmente as pessoas quando entram nas Forças Armadas é picado por um bichinho que não solta nunca mais de você. Então tem muita gente que foi reservista, R2, que foi de carreira e saiu, que é muito mais militar do que quem está dentro do quartel. Tem muita mulher que nunca pisou no quartel, que é muito mais militar do que muito militar que está no quartel. E tem muito cidadão que mesmo sem saber o que é um quartel, ou pensar em um quartel, é um patriota nato. Esse poder de fogo, que não dá um tiro, mas é um poder dissuasório, isso faz com que eles pensem milhões de vezes. Eu pergunto para vocês, vocês acreditam que o venezuelano vai lutar pela Venezuela, vai lutar por Maduro? Não, não vai. Então, esse é um fator preponderante para a preocupação em relação à Rússia. A Rússia, como eu falei para vocês, é um dos maiores poderes do mundo na guerra da desinformação. Eles matam espiões no mundo todo. Eles são muito bons nisso. Eles matam inimigos deles aonde o cara tiver. Até hoje, no Reino Unido, tiver nos Estados Unidos, eles vão lá e matam. Então eles são muito bons nisso, eles são muito bons em guerra de informação, em propaganda, eles são muito bons. É como eu falei para vocês, a guerra do Vietnã, ela não teve uma perda militar, ela teve uma perda política. Tá? Ele teve uma perda política. E muitos anos depois, os Estados Unidos descobriram que foi a Rússia e a China que compraram repórteres, compraram artistas, compraram a porrada de jornal que estava falindo, compraram intelectuais, entendeu? E por aí vai. Isso para convencer a opinião pública de não participar. Então, esse poder, de fato, a Venezuela não tem. Eles têm muitas armas muito boas, mas não tem exército.
Uma guerra você precisa de oficiais muito bem treinados, Estado-Maior muito bem treinados e quadros de oficiais e sargentos combatentes muito bem treinados. E nós temos isso tudo. Vou dar um exemplo prático para vocês que aconteceram com vizinhos nossos, eu já falei isso há uns 3 ou 4 anos atrás, a guerra entre o Peru e o Equador, tá? Vocês podem ver militarmente o Peru tem umas forças armadas muito maiores, força aérea muito maior, marinha muito maior, exército muito maior do que o do Equador. Só que o Equador nunca perdeu uma guerra para o Peru, porque os oficiais do Equador, oficiais e sargentos, eles são muito bem treinados. Eles sabem que a sobrevivência deles está em eles saberem muito sobre a arte e a técnica militar. Então, todos os combates que tiveram entre os dois, os militares equatorianos ocuparam o terreno de forma primorosa, negando todo o poder de fogo que o Peru tem. E olha que é colossal, muito maior do que o do Equador. Mas os militares são muito bem treinados. E aqui no Brasil nós temos coisas completamente diferentes. Nós somos geradores de tecnologia de forças armadas. Nós estamos lançando submarinos. Os nossos fuzis são feitos aqui. Os nossos carros de combate são feitos aqui. Boa parte dos aviões são feitos aqui. Toda a eletrônica de comunicação dos aviões, mesmo os que não são feitos aqui no Brasil, a eletrônica é feita aqui no Brasil. A comunicação avião com armamento inteligente é feito aqui no Brasil. O armamento inteligente é feito aqui no Brasil. A cabeça de guerra inteligente é feita aqui no Brasil. Nós, nas 3 Américas, nós só perdemos só para os Estados Unidos. Nem as Forças Armadas do Canadá é maior ou mais poderosa do que as Forças Armadas brasileiras. E é um país de primeiro mundo. Tá? Então, nesse sentido é que vocês têm que saber que a guerra é uma arma muito importante, para a esquerda e para a nova ordem mundial. A guerra é um mecanismo extremamente válido para eles, porque a mentira continua na mão deles. Nós estamos vendo aí, por exemplo, o Freixo fazendo propaganda, que eu estou sendo ameaçado de morte. Não sei se vocês sabem, mas devem saber que o Freixo, só de assessor dele de polícia militar e polícia civil, é o cara que mais tem policial só para servir ele no Rio de Janeiro. Nenhum outro congressista do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, ou então no caso vereador, ou deputado estadual, ou vereador, ou governador, usa tantos policiais como o Freixo usa. Né? Mas ele vive de mídia. Estão me ameaçando. Ele quer mídia, ele quer foco, ele quer atenção para ele. É Marielle, é não sei o que, coisa e tal. Eles só querem isso porque eles vivem de mídia. Mídia e mentira. Só isso. Então, da mesma forma como o povo ucraniano sofreu com mentiras, ou seja, a polícia que estava matando o povo ucraniano não eram policiais ucranianos, eram policiais russos. As repórteres que entrevistavam militares ucranianos não eram militares ucranianos e a repórter também não era ucraniana, era russa também, para desinformar o mundo todo. E o povo ucraniano descobriu muito tarde que os operadores das mídias sociais e aquelas pessoas que se diziam de direita e conservadoras e católicas, porque o povo ucraniano é extremamente católico, os que lideravam os movimentos também eram infiltrados. E isso o povo demorou muito e pagou muito caro para saber. Então aqui no Brasil é de posse da informação e do conhecimento, é da verdade, que nós temos o poder de enxergar no horizonte, levantar a cabeça e enxergar no horizonte. Bem, não é bem assim que a banda toca. Eu acho que vai acontecer isso, acho que vai acontecer aquilo. Então é muito importante que vocês entendam isso, para que vocês não sejam pegos de calça curta e perceber que nós vivemos num mar de mentira.
Inclusive diversos youtubers e lideranças e tudo mais, que são mais direita do que todo mundo, vocês devem tomar cuidado. Deixa eu ver se eu deixei de falar sobre alguma coisa. Sim, apenas aqui um detalhe aqui a mais é que sempre para a Rússia vai interessar locais onde corrupção e política estejam juntos, tá? Eles financiam isso de diversas formas. Então aqui no Brasil tem isso, na Venezuela tem muito disso, nós estamos tentando quebrar, mas como eu falei para vocês, empregar a reserva, que é o poder judiciário aparelhado, eles não querem utilizar agora, mas vão utilizar depois para soltar os bandidos deles se for essa a solução. E temos que tomar cuidado com essas atitudes, tá? De China, Rússia, Venezuela, até Bolívia aqui também, que está muito esquerdinha e tudo mais. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso, porque se engana muito, principalmente aqui na América Latina, o povo esquece. Um outro detalhe importante foi que eu falei para vocês, que o presidente Uribe, lá da Colômbia, ele fez 2 comandos, 2 presidências maravilhosas, as pessoas ficaram... ele acabou com 89% de credibilidade, pediu para o Congresso uma 3ª reeleição, o Congresso não deu, ele indicou o presidente Santos, que ajudava ele, era ministro dele, e ajudava ele a matar os guerrilheiros das Farc, tá? Ou seja, o comunista, ele mata comunista para se dizer que não é comunista, tá? A arte da mentira está intrínseca da vida deles. Para eles, para nós conservadores e cristãos, mentir está errado. Para eles é certo mentir para atingir seus objetivos. Então o presidente Santos era ministro dele, matava o pessoal das Farc, era contra. Ele pediu para o povo eleger o Santos. O que o Santos fez? A primeira coisa, 3 ou 4 dias depois, foi apertar a mão de Hugo Chávez, que era o pior inimigo da Colômbia, e disse: meu amigo Hugo Chávez, e fez de tudo para as Farc se transformarem em partido político. O povo, através de um plebiscito, disse não, e ele mesmo assim passou por cima do povo, fez um decreto, da mesma forma como foi o desarmamento aqui no Brasil. O povo disse não, mas o governo dane-se, a mídia dane-se, e o judiciário aparelhado disse: dane-se, povo, nós vamos desarmar vocês. Então tudo isso é extremamente perigoso, tá? E os civis, tá? Como eu falei para vocês, o papel dos civis é o que nós fazemos, tá? No hoje em dia, é trabalhar. Nós temos que fazer com que o país seja mais rico, tá? Ir trabalhar aonde for, quer seja como professor, quer seja numa fábrica de armas, quer seja ser um médico, quer seja um orientador, seja lá o que for. O papel de todo mundo em uma guerra, quem define primeiro é economia, e depois, se necessário for, o Ministério da Defesa chama alguns civis para dar uma mão, seja lá onde for. Mas o nosso poderio econômico é muito maior do que o poderio da Venezuela. Mas nós temos contra aqui no Brasil a mídia, o governo e o judiciário. Então eles podem tentar fazer um ataque surpresa, violento, para mostrar a força, mas só um ataque que não vai ter profundidade, ou se demorar muito é porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro, como eu falei para vocês. Mercadores da morte ganham muito dinheiro com isso. Depois eu falo mais sobre isso. Muito obrigado a todos. Deixo sempre um link aí para doações, para aqueles que puderem doar. Eu já não estou mais conseguindo falar no YouTube porque não me perguntam, porque não me permitem mais. Mas, como eu falei para todo mundo, vai piorar muito, mas eu espero que dê tudo certo, e vai dar tudo certo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.